Ela praticou boa ação para comigo. Marcos 14, verso 6. Enquanto o evangelho for pregado, essa Maria de Betânia terá um memorial em virtude do que ela fez. O que de belo havia na obra dela? O quebrar do vaso de alabastro e o derramar do nardo líquido. O que havia de belo nisso? Tentarei lhes mostrar. Havia 7 belezas em tal gesto, e a primeira e principal, talvez, foi que era totalmente para glorificar Jesus. Quando ela derramou o preciosíssimo perfume de nardo puro, como está em Marcos 14:3, sobre a cabeça de Jesus, ela desejava honrá-lo pessoalmente. Cada gota desse bálsamo era para o próprio Cristo manifestação de reverência à sua pessoa. Maria de Betânia não estava pensando tanto nas obras de amor do Senhor, em suas palavras de verdade, em seu incomparável e precioso ser. Ela contemplara as obras de amor de Jesus quando Lázaro foi ressuscitado. Ouvira suas palavras da verdade quando se assentou a seus pés. Contudo, agora, ela sentiu uma reverência de adoração pela triplamente bendita pessoa do Senhor e trouxe aquele frasco de nardo puro e o ofereceu a ele como seu mestre, seu amigo, seu Senhor, seu tudo. Foi sugerido que ela poderia tê-lo vendido e dado dinheiro aos pobres, mas ela desejava apresentar uma oferta a Jesus diretamente e não por qualquer método indireto. Sem dúvida, ela não se detinha em suas doações aos pobres, porém sentiu que, mesmo tendo feito isso, ainda não satisfizera o anelo do seu grato coração para com aquele que se tornara o mais pobre dentre os pobres por amor a ela. Ela desejava ofertar algo para ele, algo compatível com alguém que era como ela o concebia ser, algo compatível com o tempo e circunstâncias vigentes em relação a ele. Penso que essa santa mulher sabia mais de nosso Senhor do que todos os seus discípulos juntos. Seus olhos haviam espreitado para dentro do véu. Vocês se lembram que apenas 1 ou 2 dias depois disso, Jesus entrou montado em um jumentinho triunfalmente por Jerusalém, sendo proclamado rei. Ele não deveria ser ungido primeiro? E quem o ungiria visivelmente ao reino, senão essa consagrada mulher? Ela deveria lhe dar uma unção real preparatória à sua proclamação pelas ruas da capital. De qualquer maneira, o nardo puro que ela trouxera deveria ser derramado apenas para ele. Naquele momento, ela se esqueceu dos pobres, bem como dos discípulos. Marta estava ocupada colocando a mesa para todos, discípulos e mestre. Porém, Maria tinha concentrado toda a sua atenção em Jesus. Ela a ninguém viu senão Jesus. Mateus 17:8. Bendita exclusividade de visão. O que ela fez não poderia ser a Pedro, Tiago e João juntamente com Jesus, mas somente para ele, que se destaca acima e além de todos os demais, digno de reverência exclusiva. Visto que Maria amava Jesus acima de todos os demais, acerca de quem ouvira anteriormente, o seu coração deveria encontrar expressão em uma obra de amor que deveria ser completa e totalmente apenas para ele. Isso é, como lemos no texto, algo belo. Será belo de sua parte e da minha se, ao cuidar dos pobres dentro da nossa habilidade e cumprir com nossos deveres em nossos relacionamentos com nossos semelhantes, nós sintamos que devemos fazer algo para Jesus, exclusivamente para o nosso Senhor. Vocês me perguntam o que poderão fazer por Ele. Não, irmã, eu não devo lhe dizer. Seu próprio coração deve originar a ideia e sua própria mão executá-la. Ó, clamou o irmão, diga-me o que eu posso fazer por Jesus. Não, irmão, não devo dizer-lhe. A melhor parte de toda a questão repousará na engenhosidade do seu espírito em criar algo para ele que parta apenas da sua fervorosa alma. A obra desta santa mulher seria, de certa forma, maculada se houvesse uma ordem para que trouxesse um vaso de alabastro e derramasse o seu conteúdo sobre a cabeça do Senhor. Foi o amor dela que a comandou, e isso é melhor que um preceito formal. A sua obra não teria metade do valor se Simão tivesse sugerido: não tenho nardo puro suficiente para ungir nossos convidados, traga um vaso de sua casa.
A glória de tal atitude estava na sugestão espontânea do próprio coração de Maria de que ela deveria fazer algo que fosse totalmente voltado a Jesus. Maria deveria fazer ela mesma essa obra e não por procuração. E deveria fazê-la para ele de modo distinto, direto e público. Outros puderam sentir o cheiro do nardo. Ela não quis impedir isso, porém o perfume nunca foi para eles, mas exclusivamente para Cristo. Maria o derramou sobre sua cabeça, derramou sobre seus pés. Ela o ungiria da cabeça aos pés como sinal da sua intensa e reverente gratidão a seu amor ilimitado. Sentiu-se envolvida nele, seu Senhor e seu Deus. Assim, sua oferta voluntária foi para ele e somente para ele. Que alegria ser permitido fazer algo para aquele cujo grande amor nos mantém firmes. Sinto que, de bom grado, eu me afastaria de todos vocês para permitir a meu coração esse raro deleite. Infelizmente, com um pouco dessa devoção tu obtens, bom Deus, nestes dias em que tudo é calculável. Em vez de tudo por Jesus, quão raramente fazemos algo por Jesus. Irmãos, quando vocês cantam um hino a Jesus? Quando estão em oração, oram para Jesus e por mais de Jesus? Não está escrito, continuamente se fará por ele oração e o bendirão todos os dias. Salmo 72:15. Quando vocês chegam à mesa da ceia, oro para que esqueçam todos os que vieram com vocês a essa assembleia e exclamem, lembrarei de ti. Primeiramente, por todos os meios possíveis, permitam que Jesus preencha os seus pensamentos. Coloquem apenas ele no trono e pensem apenas em comer da sua carne e beber de seu sangue, recebendo-o assim em si mesmos, para que possa haver uma união vital entre Cristo de Deus e a sua própria alma. A meu ver, esta é a beleza de nossa comunhão na ceia do Senhor. Nos alimentamos apenas de Jesus. Façamos dele a única comida e a única bebida de nossas almas, e assim vivamos por ele. Meu coração anseia agora por saber o que devo fazer para imitar a mulher que trouxe apenas para Jesus um vaso de alabastro com o preciosíssimo perfume de nardo puro, como está em Marcos 14:3, o qual custava muito caro. Ó, vocês que amam meu Senhor e que foram lavados em seu precioso sangue, que devem tudo a ele, pensem na incomparável beleza dele agora e, à medida que olharem nessa face onde brilha o céu, pensem consigo mesmos, o que podemos fazer para Jesus? Para ele de modo absoluto, direto e pessoal. Aqui está a primeira beleza da atitude reverente dessa mulher. Era para Jesus, somente para Jesus, completamente para Jesus. A segunda beleza está nisso. Foi um ato de puro amor, totalmente de amor a Jesus. Uma outra mulher, bendita foi ela entre as mulheres, refiro-me àquela que era pecadora, também trouxe um vaso de alabastro e fez como Maria de Betânia, mas fez algo que Maria não fez. Misturou suas lágrimas ao seu unguento, lavou seus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Essa foi uma bela atitude a seu próprio modo, porém, o que Maria fez é belo de outra maneira. A distinção está nisto. Não parece haver no ato de Maria qualquer lembrança de pecado pessoal, embora, sem dúvida, esse sentimento estivesse no coração dela e a tenha trazido a seu estágio mais elevado de adoração ao seu Senhor perdoador. O pecado dela já havia sido afastado. Maria se assentou aos seus pés e escolhera a melhor parte. A questão do perdão do pecado fora realizada bastante tempo antes. Agora, embora em seu coração houvesse profunda gratidão pelo perdão e pela ressurreição de Lázaro, o ato parece estar absorvido no pensamento mais profundo de sua alma, pois alcançara um amor totalmente avassalador por Jesus. Ela jamais teria conhecido esse tipo de amor se não tivesse aprendido a se sentar aos seus pés, uma vez que assentar-se ali por muito tempo tem um efeito maravilhoso sobre a mente. Leva até mesmo as coisas que são boas em si mesmas a serem obliteradas por questões que estão cada vez menos ligadas ao ego. É maravilhoso amar a Cristo, pois escapamos do inferno por meio dele. É abençoador amá-lo por ele ter aberto o reino do céu para todos os que creem,
Contudo, é ainda superior esquecer de si mesmo e contemplar com deleite as inefáveis perfeições daquele a quem o céu e a terra reconhecem como o mais distinguido entre os 10.000, como está em Cantares 5:10. Sim, ele é totalmente desejável, versículo 16. Nós amamos porque ele nos amou primeiro, 1 João 4:19. Aqui começamos e esse começo sempre permanece. Mas sobre ele amontoamos camada após camada das pedras preciosas do amor, que são coroadas com pináculos de afeição inexprimível ao grande Senhor. Ele, por si próprio, conquistou nosso coração e arrebatou nosso espírito como uma tempestade, e agora devemos fazer algo que expressará nosso amor por Cristo. Esse amor não é apenas gratidão pelos benefícios recebidos das mãos dele, mas uma afeição intensa por sua pessoa gloriosa e adorável. Venham, caros amigos, vocês sentem esse tipo de emoção em seu coração neste momento? Você sente agora mesmo que Cristo ganhou perfeitamente o veredito de seu entendimento, tão completamente ele atou em grilhões acetinados cada momento de suas afeições, que você precisa fazer algo que terá apenas este objetivo: expressar o seu amor por aquele que o fez quem você é? Permita-se essa emoção. Coroe-a com ação e dê continuidade a ela por toda a sua vida. Não sejamos, neste ponto, lentos para nos tornar imitadores da irmã de Marta e Lázaro. Ó doce amor de Jesus, venha e encha nossa alma até a borda e que ela transborde em afeiçoado serviço pessoal. A terceira beleza da ação está em que ela foi feita com sacrifício considerável. Havia um preço no vaso de alabastro e que não era insignificante para uma mulher que não fosse uma rainha ou princesa. Estarei sempre em dívida com Judas por ter somado o preço daquele dispendioso nardo. Ele o fez para condenar Maria, mas vamos levar em conta os valores que ele apontou e valorizar a atitude dela na mesma medida que ela a rechaçou como desperdício. Eu jamais saberia quanto custava, tampouco vocês, se Judas não tivesse anotado em seu livreto de bolso: este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários. Marcos 14:5. Ele lamentou esse tanto. Calculou o valor equivalente a mais de 1.815.000 centavos. Ele fez bem em colocá-lo em centavos, pois sua alma se deleitava nas pequenas quantias que compõem uma unidade monetária. Centavos, sem dúvida, quando a despesa era para aquele a quem o ouro e a prata pertencem. Ainda assim, gosto de seu cálculo em centavos, pois ele é sugestivo, uma vez que o centavo romano era o salário de um dia. Peguemos esse valor no salário atual, digamos R$ 60,50 por dia, e você terá R$ 18.150 em 300 dias. Seria uma grande quantia para que ela gastasse em apenas um ato. O presente dela foi caro e o Senhor Jesus merecia ser servido com o melhor e com o custo mais elevado. Houve outra mulher que serviu ao Senhor com ainda mais do que isso. Ofertou apenas 2 pequenas moedas, mas ao fazê-lo, somos informados de que aquilo era tudo quanto possuía. Não sei quanto Maria possuía, porém vejo-me persuadido a crer que isso era tudo o que ela tinha, e que tudo o que ela pudesse reunir parecia-lhe pouco pelo Senhor Jesus Cristo. Se a cabeça do Senhor deveria ser ungida, bastantes óleos comuns podiam ser adquiridos em Betânia. O Monte das Oliveiras não era distante. No entanto, ela desprezaria o pensamento de derramar um óleo de oliva comum sobre ele. Maria deveria encontrar um bálsamo imperial, como aqueles que César aceitaria. Se Cristo devia ser ungido, havia nardo que poderia ser comprado nos bazares de Jerusalém com facilidade. Porque você, Maria, teve de buscar esse bálsamo líquido do Oriente, esse óleo destilado de milhares de rosas, das quais são necessários muitos jardins para produzir apenas uma gota. Porque precisa comprar o preciosíssimo perfume de nardo puro, como está em Marcos 14:3, e gastar tanto dinheiro em algo que durará apenas meia hora e que depois o vento levará embora e seu perfume desvanecerá. Sim, mas a glória do serviço a Cristo é servi-lo com o melhor dos melhores.
Ele merece, se nós o servimos com sermões, que preguemos os melhores sermões que a mente possa elaborar ou a boca pronunciar. Ou se o servimos ensinando em sala de aula, ele merece que o façamos na forma mais terna e alimentemos suas ovelhas com o melhor pasto. Se o servimos com a caneta, que não escrevamos uma linha que precise ser apagada. Se o servimos com dinheiro, que doemos com liberalidade do melhor que possuímos, e bastante. Devemos cuidar para que, em tudo que fizermos, não sirvamos a Cristo com as ovelhas mais magras do rebanho, ou com aquelas que estão feridas, mutiladas ou que foram despedaçadas por feras, mas que Ele receba a gordura de nossas ofertas. Não deveríamos nos contentar, caso sejamos ricos, em lhe oferecer as cascas de queijo e o final da vela de nosso campo, como os que não armazenamos pela própria vergonha que isso representaria. Doações comuns têm pouca beleza em si. Aquelas notas extraídas das pessoas pela importunação, aquele guinéu que goteja fora do bolso pelo costume. Não há nada que satisfaça o amor nas escassas oblações oferecidas como um imposto indesejado que até um avarento dificilmente conseguiria reter. Mas que maravilha oferecer ao Senhor Jesus liberalmente, com riqueza daquilo que Ele nos confiou, quer seja ouro ou inteligência, tempo ou palavras, quer seja a moeda cunhada que temos na bolsa ou a coragem vívida de um coração que ama, ou o labor de uma mão zelosa. Que ofertemos ao amado o melhor que possuímos e Ele o chamará de belo. O presente de Maria era todo para Ele, todo por amor e realizado com alto custo e, portanto, era belo. A seguir, lembrem-se de que parte da beleza da ação de Maria está em que foi realizada com preparação prévia. João nos diz aquilo que, de outra forma, não saberíamos. Deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isto. João 12, verso 7. Guardou isto. Não foi como se, vendo Jesus ali à ceia e sendo tomada de um súbito pensamento, ela corresse para seu depósito, pegasse um pequeno vaso de nardo puro e o quebrasse em um ato de afeição impensada, o que, em momentos de autocontrole, poderia levá-la ao arrependimento. Longe disso, ela agora consumava a sua ideia que fora ponderada por semanas e meses. Já presenciamos irmãos e irmãs empolgados dizendo, fazendo e doando com grandeza, sob certo estímulo e impulso, algo que jamais pensariam em fazer quando entraram na Assembleia. Não os culpo, em vez disso, elogio-os por obedecerem a impulsos graciosos. Mas esse não é o melhor modo de realizar um serviço ao nosso eternamente bendito Mestre. As emoções intensas raramente doam de forma tão aceitável quanto o hábito. Maria não realizou uma ação impensada sob uma força tempestuosa de um zelo incomum. Não, ela o guardara. Havia guardado esse unguento seleto de propósito até que aparecesse um momento adequado para usá-lo de modo mais apropriado. O que creio é que, quando ela se assentou aos pés de Jesus, aprendeu muito mais do que qualquer discípulo aprendera a partir de seus sermões públicos. Ela o ouvira dizer que o Filho do Homem seria entregue aos escribas e fariseus, que cuspiriam nele e dele zombariam, que ele seria levado à morte e no terceiro dia ressuscitaria. E ela creu nisso. Ela refletiu muito sobre isso, analisou o assunto e extraiu mais do seu significado do que qualquer outro dos apóstolos o fizera. Disse a si mesma: ele morrerá como um sacrifício nas mãos de homens perversos, e eu, portanto, render-lhe-ei honra especial. Eu não me surpreenderia se ela começasse a ler o Antigo Testamento sob esta ótica. Este é aquele que Deus enviou, sobre quem ele lançou a iniquidade de todos nós, e Jesus será entregue ao julgamento. Ele carregará o pecado do homem. Depois pensou em seu interior: se for assim mesmo, prepararei o nardo puro a fim de ungí-lo para seu sepultamento. Talvez ela pretendesse isso mesmo, pois foi assim que o próprio Senhor interpretou a ação de Maria. De algum modo, ela pensou: lamento por meu Senhor. Se ele morrer, precisará ser embalsamado. Estarei pronta para ajudar em seu sepultamento. Por isso ela guardara o nardo para tal momento. Para o dia da minha sepultura, guardou isto.
João 12, verso 7. Irmãos, há uma grande beleza em uma ação que é resultado de um longo período de consideração em amor e cuidado. Não é bom postergar uma boa obra que deve ser feita de uma vez, mas se uma obra tiver de ser adiada, é bom poder fazê-la de uma vez, preparando-se de antemão para ela. Quando uma pessoa pensa, ainda não é o tempo, mas eu estarei preparado quando o tempo chegar, isso mostra que o seu coração está ocupado com um amor de caráter muito cativante. Nós cantamos, o que poderei fazer para o meu Salvador louvar? E seria bom que essa pergunta estivesse sempre em nossa mente, que cada pessoa resolva em seu coração, não oferecerei ao meu Senhor o fruto precipitado de um impulso, ou algo que não me custe nada, mas considerarei o que posso fazer por ele. De que haverá necessidade? Em qual direção posso honrá-lo, onde ele não tem a honra? Eu ponderarei sobre isso, meditando e considerando, e depois porei em ação. Essa última parte, o pregador repetiria com ênfase, pois, meus irmãos, é costume de muitos de nós ter uma grande ideia e depois, ao ruminá-la, deixamos que ela evapore, sem deixar sequer uma gota de resultado prático sobrando. Essa santa mulher não era meramente uma planejadora e alguém que traça a propósito, era uma praticante de santas obras. Ela podia guardar seu vaso de alabastro por tanto tempo quanto fosse prudente, mas não chegou à tentadora conclusão de guardá-lo para sempre. Maria permitiu que o seu coração pesasse o propósito e, quanto mais ela o fazia, mais resolvida ficou em realizá-lo. Em realizá-lo quando o tempo chegasse. Assim que creu que era chegada a hora, não o adiou por um instante sequer. Estava tão pronta quanto fora previdente. A Páscoa se aproximava. Seria em 6 dias. Assim ela trouxe o que havia mantido em reserva. São benditas as pontualidades do serviço resultante de um esforço esmerado para honrar o Senhor da melhor forma possível. Há algo de belo em ver, como temos visto, uma mulher pobre economizando seus poucos bocados e reservando-os por anos até que consiga realizar um propósito secreto pelo qual Jesus será glorificado. Tal ação solícita é o que Jesus chamaria de belo, que nós abundemos em tais belezas, que o homem possa dizer, haverá uma crise em que eu terei de me destacar em prol de Deus e sua verdade, e isso representará uma séria perda para mim, e então ponderar acerca disso até o ponto de ficar ansioso pela ocasião é algo belo. Sentir com o Senhor Jesus, tenho porém um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Lucas 12, 50. É belo. Uma decisão corajosa que exige sacrifício próprio em favor da verdade. É algo belo quando a sua ação é bem ponderada e realizada com entusiasmo. Deus nos permite misturar pensamento e impulso, razão e afeição, e assim servir-lhe tanto com o coração quanto com a mente.